Bem, a gente trouxe aqui, eu, Vanessa, o Jorge, e a Cristiana, a gente conversou semana passada sobre quais temas a gente percebe aí que tem sido as dores do mercado, e a gente entende que a parte de prevenção à lavagem de dinheiro, dada aí a quantidade de novos players que a gente tem nesse mercado de meio de pagamento, por ser um mercado novo e um mercado de atividades tão diferenciadas, né, tem sido um desafio para esses novos players. E aí a proposta é a gente fazer um debate em cima dessa temática, a Vanessa, o Jorge, a Cristina, com o olhar de um escritório que apoia empresas nessas adequações, e a maioria de nós aqui no olhar de dentro da empresa, né? Quais são as dores e as dificuldades que a gente sente do nosso lado para implementar todas as rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro, momento de mercado. Então, essa é a proposta de discussão. Reforço aí o pedido da Carol, vamos fazer dessa apresentação aqui um debate, acho que fica mais rico. Essa é a proposta. Vanessa, fica à vontade para falar um pouquinho da Gaia, de que forma vocês apoiam o mercado nesse tema, e aí, em seguida, a gente parte um pouquinho mais para o debate de ideias. Perfeito, Cris, obrigada. Obrigada, Carol. Só para fazer um esclarecimento, a apresentação que a Carol vai mandar no chat, na verdade, eu nem vou projetá-la aqui, é uma brevíssima apresentação do escritório, para não cansá-los, só para vocês, como a gente é recém-chegado, é só para vocês saberem quem somos nós, as praças que a gente está estabelecido, as práticas aí do escritório, e para possibilitar também, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, queiram discutir alguma ideia, colocar os nossos contatos. Bom, eu estou aqui representando o Gaia Silva Gaed Advogados, da unidade de São Paulo. Eu sou sócia da área corporativa e de tecnologia do escritório. A gente tem aí um pouquinho de bagagem nessa área, a gente atua no setor de tecnologia faz algum tempo. Eu, especificamente, estou bem focada no mercado de meios de pagamento, especificamente com instituições de pagamento. E o desafio... Oi, Bia, você quer falar? Não, desculpa, foi sem querer. Tá bom. E eu estou bem focada no ramo de meios de pagamento, né, instituições de pagamento. E o tema da PLD é algo que vira e mexe aí, causa dúvida, causa comoção dentro das operações, enfim, com os nossos clientes. E, na verdade, a nossa experiência com PLD, desde a alteração da legislação, né, que, enfim, trouxe ali aquelas obrigações de reporte para o COAF, e por conta aí de uma série de operações que aconteceram, enfim, acho que todo mundo acompanhou, a gente não precisa falar muito sobre esse assunto, acabou despertando, eu não vou dizer interesse, mas preocupação de muitas sociedades, né? Brinco não, isso foi um caso real. A gente tem um cliente aqui no escritório que trabalha com maquinário agrícola, que teve dúvidas se ele poderia estar, de alguma maneira, exposto a risco relacionado à PLD. E no final do dia a resposta foi sim, analisando a operação dele, né? Então, assim, o tema vem ganhando muita discussão, vamos dizer assim, porque ele é um tema relevante, não tem muito o que discutir, mas ele vem ganhando muita discussão e eu acho que o mercado, de uma forma geral, se ainda não tomou pé do assunto, vai acabar tomando. E tratando um pouquinho, né, Cris, como a gente falou do nosso mercado aqui, né, e aí eu falo mais pelo pessoal de meios de pagamento, a gente se depara aí com uma série de questões, uma série de dúvidas. Conseguiu, Cris, a gente está te vendo, tá bom? Uma série de questões, uma série de dúvidas que acabam nascendo aí na dinâmica das operações. Cris, agora que você está aparecendo aí, acho que você conseguiu resolver, vamos começar o nosso bate-papo, tá? Fica à vontade para me interromper, tá bom?
Tá bom. Eu já começo a fazer minhas considerações e minhas perguntas para vocês. Não, perfeito. Bom, a gente tem, assim, o que a gente identifica aqui pela perspectiva dos nossos clientes, né? Hoje, a gente, olhando para o mercado de meios de pagamento, e a gente atua bastante com tanto PSPs como com credenciadoras, subcredenciadoras, que a gente tem muita dúvida, né? Os clientes têm muita dúvida sobre quem é o responsável por manter os controles de PLD, tá? Ora a gente vê aí as credenciadoras envolvidas na questão, ora a gente vê uma terceirização dessa obrigação para a sub, ora você vê aí uma avocação dos bancos que estão envolvidos na operação ou dos instituidores dessa obrigação, enfim, o que implica dizer num quase full disclosure da operação, né? Porque o banco ou que aquele que for cuidar de PLD, responder por PLD, ele fica aí responsável por olhar a cadeia como um todo, o que gera problema desde da parte concorrencial, passando por sem número de outras questões que são enfrentadas no dia a dia. E aí a gente tem, né, Cris, o que a gente chamou de inventividade do mercado, que são as figuras atípicas. Não que, enfim, advogado fala, né, figura típica é o que está na lei. Figura típica é o fruto da imaginação do mercado, né? Então a gente tem os BaaS, né, os Banks as a Service, nós temos aí o pessoal que fornece. Eu não vou falar facilitação, porque facilitação é um termo muito complicado, mas estrutura regulatória, né, para interessados aí em se arvorar no mercado de meios de pagamento, o pessoal que trata de estruturas em formato white label, até onde vai a atuação dessas empresas que trabalham com white label, fornecendo ali o back office das plataformas, enfim. Então, essas figuras de Asyndia também causam bastante dúvidas, até porque o escopo de atuação delas pode ser mínimo, como pode ser gigantesco, né? Cris, quer fazer alguma consideração a respeito? Vanessa, a visão que eu tenho é exatamente essa, né? O mercado de meio de pagamentos, ele por natureza, né? Ele tem uma espinha muito grande, né? Você tem vários intermediadores nessa cadeia, e aí o que dificulta a instituição de pagamento, que é a responsável, né, pela regulação, falando aqui em responsabilidade perante o Banco Central, em cumprir com as rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro, nem sempre ele tem todas as informações necessárias para ele fazer a prevenção à lavagem de dinheiro. E não tem porquê. Muitas das vezes, porque isso faz parte do produto de prateleira dele, até para tornar a operação mais simples, né, para o parceiro ele se plugar nele de forma mais simples, né? E também porque esses parceiros, e na maioria das vezes, eles não querem passar essa base de informação, né? Porque no final do dia ele está passando a base de cliente para talvez um futuro concorrente ou para um player que atua com concorrentes deles, né? Então, acho que nessa dificuldade que esse mercado se encontra hoje. Você tem um agente que é regulado, que tem que cumprir, mas ele não tem todas as informações. Por outro lado, quem tem todas as informações não quer passar todas as informações para que ele cumpra, e esse que tem que cumprir, ele muitas das vezes ele atua com parceiros de negócio com negócios muito distintos. Então, a regra que funciona para a regra de detecção que funciona para né, de atipicidade de transação, não vai funcionar para outro, né? Aquilo que a gente conversou. Você pega ali a Circular 4001, muita empresa olha aquilo ali e fala assim, não, isso aqui nada para mim se aplica, né? Então, eu não vou ter esses cenários aqui, e se apegam muito como se aquilo ali fosse
já estivesse exaustivo, né, aquele rol. E eu lembro que, quer dizer, hoje a facilidade do regulador de orientar o que seria atividade suspeita, talvez hoje esteja dando um tiro no pé. Eu lembro que em 2009, quando eu estava em corretora de valores, e a gente começou a apanhar muito sobre prevenção à lavagem de dinheiro, e a gente recebia ofício da Bolsa, falava, você não detectou isso aqui, e a gente falava, mas isso aqui para mim não era suspeito, eu nunca imaginei que isso aqui fosse. E o próprio mercado começou a pedir, falou, então me explica o que seria suspeito, que seria o mínimo de monitoramento que a gente deveria fazer, né, considerando que você já tem mecanismos de detecção talvez mais eficientes que a gente. E isso foi uma discussão aí que levou algum tempo até que os reguladores começaram a soltar essas orientações. Olha, você deveria, no mínimo, monitorar a compatibilidade entre a movimentação e a capacidade financeira, entre a razoabilidade, desvios, enfim. Mas você vai ter muita plataforma que o desvio vai ser normal, né? Você tem um e-commerce, é normal, né? A cada 6 meses eu ir lá e ter uma movimentação e não ter uma regularidade de movimentação. Então, como é que você detecta isso, né? Esse é um ponto. O outro ponto que eu vejo, então, assim, a pulverização dos agentes desse mercado, acho que é um dificultador. O segundo ponto é a variedade de negócios também, né? Eu acho que é um dificultador. E eu acho que também existe aqui, a gente tem hoje o mercado de meio de pagamento já é o maior mercado regulado pelo Banco Central em agentes, né? Será que a gente tem profissional para atender essa demanda toda? Profissional de compliance, profissional de PLD? A gente tem profissional no mercado disponível para atender toda essa demanda e começar a pensar de que forma aquele negócio pode estar sendo utilizado para atividade ilícita. Então, acho que isso também pode ser ali um ponto a se avaliar, porque, de fato, se a gente pegar ipsilíteres ali o que está escrito a regulação, um profissional talvez mais júnior vai olhar e vai falar assim, não, isso aqui não se aplica para a gente não vai cair nesse tipo de situação. E talvez os profissionais um pouco mais experientes falam, olha, a gente não cairia nessa, mas tem uma outra aqui que a gente poderia ser utilizada, sim, para práticas ilícitas, enfim, para ocultação. E aí, só para encerrar, eu acho que existe uma calma preocupante nesse mercado, tá? Com relação a esse tema. Talvez porque os olhos do mercado, do próprio regulador, do próprio Banco Central, está em muito mais deixar esse mercado crescer e a inventividade aparecer, porque esse foi um dos objetivos, né? Até para digitalizar o dinheiro, né? Só que a gente não pode esquecer que em 2023 todos esses agentes vão ter que ingressar com pedido de autorização. E aí, possivelmente, a gente vai começar a ter muito mais empresas tendo que reportar, por exemplo, o CCS, né? O relatório de cadastro. E aí, como é que fica? Aí vão começar a aparecer, eu acho que muitas fragilidade de cadastro, fragilidade, né? Eu não tenho dúvida que vai começar a aparecer muita conta aberta que não era o real proprietário, né? O real titular na ponta. Então, eu tendo a acreditar que depois que essa regulação, a regulação atingir todo o mercado, que vai ser agora a partir de 2023, o assunto prevenção ao lavageiro vai voltar ao rol de assuntos de atenção maior do Banco Central. E aí, como isso exige, fazer prevenção ao lavageiro bem feito, exige maturidade, né? Você tem que ter um tempo ali de bateção de cabeça, né? É normal ter isso, né? Você põe uma regra, você pega muito falso positivo, você ajusta a regra, você pega um pouquinho mais, daqui a pouco você não pega nada. Então, é um trabalho que exige ali uma tentativa e erro, que é normal. Então, talvez essa calma que esteja acontecendo nesse momento seja um tanto perigosa, porque a hora que esse assunto voltar para a mesa ali, para os papéis de trabalho dos processos de auditoria do Banco Central, muita empresa talvez tenha dificuldade, né, por conta de falta de tempo,
para ajustar essas rotinas e implementar efetividade nessa atividade, né? E aí é uma pergunta que eu queria lançar para você, Vanessa. Eu tenho essa percepção, tá? Que existe uma calma no mercado. Assim, eu já conversei com alguns players, não, a gente não está preocupado com isso agora, a gente não está preocupado com isso agora. E de toda a regulação, esse é um dos pontos sempre mais observados pelo Banco Central, né? Então assim, é uma percepção errada minha, ou vocês que estão do outro lado, né, que atendem várias empresas, vocês também estão tendo essa percepção? Troca um pouquinho a experiência de vocês. Tem uma variação aí, né? Hoje, e não é segredo para ninguém, a gente tem no mercado muitas empresas que acabam operando conectadas à licença de terceiro. Então, você tem muita credenciadora de fato que de direito ela não é, tá? E ela acaba aí grudando numa IF ou numa IP de terceiro. Ok, até aí a gente tem as possibilidades legais disso acontecer. E o que a gente nota? Quando você tem especialmente banco ligado, né, vendendo esse tipo de produto, você vê, em certa medida, uma maior preocupação, banco que opera, tá? Banco operacional, banco de agência, enfim. Você vê uma maior preocupação com essas operações e também você vê muita confusão, muita bateção de cabeça, porque o fato de você ter preocupação não quer dizer que você vai aplicar direito o negócio, né? A gente não pode perder de vista que a 3978, ela traz a imposição aí dos controles de PLD para instituições de pagamento, mas ela, ao mesmo tempo, estabelece que a abordagem ela tem que ser baseada em risco. O risco de uma IP é diferente do risco de um banco. Então, quando eu trago para dentro, eu puxo o PLD de um banco e aplico numa instituição de pagamento, a depender da atividade, o nicho... Você pode até travar, né? Você trava tudo. Tem coisa... Então, você tem esse viés, né? Eu tenho clientes com esse viés e tenho clientes que, enfim, têm suas autorizações, enfim, tem ali a sua dinâmica, mas estica a corda. E não vou colocar isso na conta do arrojo do cliente, porque cliente é cliente, a gente tem que defender, né? Jurei fazer isso, então vamos defender. Não vou botar na conta do arrojo. Eu vou botar na conta... espero que não tenha ninguém aqui do Banco Central. Talvez de uma confusão e de uma falta de trabalho educacional do Banco Central para essas instituições. Veja, desde o marco regulatório lá das instituições de pagamento, liquidação centralizada e por aí vai, a gente viu movimentos no mercado que contribuíram para a educação desse pessoal. Educação propriamente dita de, aqui é brincadeira de gente grande, vamos estabelecer aqui as regras do jogo. E nessa medida... vocês vão participar dessa forma do mercado e por aí vai. Só que não me parece que o Banco Central, eu acho que todo mundo concorda, ele conseguiu ou tem a intenção de acompanhar ali para e passo a evolução do mercado, né? Claro, a gente tem que entender que o Banco Central não faz só isso, que ele tem um sem número de nichos para regular, mas hoje o que a gente vê? Muito produto pipocando, a gente trabalha muito de perto com os comerciais, né, desse pessoal. Então, você vê ali o pessoal de produtos bombando, cada hora eles querem fazer uma coisa nova. O desafio é ter inovação, né? É isso aí. E a gente não vê o Banco Central ali muito enfronhado em ter acompanhamentos muito próximos dessa... vamos dizer assim, dessa criação, né? Desse mote criativo do mercado, né? É só você dar uma busca rápida na internet. Hoje, o material de instrução
que se socorrem muito desses players do mercado é promovido e divulgado pelos próprios fornecedores desses produtos. Até você conseguir material, né, técnico com base em interpretações do Banco Central é difícil. Dou um exemplo para vocês. O subcredenciador, que é uma figura que já foi absorvida pela legislação como membro do arranjo de pagamento, fica ali naquele negócio meio barro, meio tijolo em relação à PLD. Ora, se ele participa do arranjo, será que a gente não tem que olhar para ele em termos de PLD também? Exato. Como é que ele está fazendo isso? Né? Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, tem para todos os gostos. Eu penso assim, o próprio processo de autorização, né, Vanessa? Se a gente pegar lá as normas originais, ela previa um rito, né, todo encadeado do processo de autorização. Aí nós tivemos logo no início 2 blocos de autorizações e parou, eles voltaram para as pranchetas, né, reescreveram muita norma, porque começaram a entender como o mercado estava montado, e aí o processo de autorização ele começou a engatinhar, e praticamente mais ninguém foi autorizado. Aí agora a gente tem esse cronograma, né, que subiu a volumetria, tinha esse cronograma agora de 2012 que subiu uma turma, mas, né, eu estava numa instituição que a gente entrou com pedido de autorização, isso já tem alguns meses, a gente não recebeu nada por enquanto, e agora a gente tem um bloco em 2023 que vai subir todo mundo. Então, assim, a percepção que eu tenho é que, de fato, não existe braço para olhar para todo mundo, né? O mercado tem muito agente, tem muito agente dividido nesses diversos personagens, e o que falta é, de fato, braço para olhar no detalhe todas essas obrigações. Enfim, talvez a gente esteja muito mais num momento de fomentar o mercado e deixar o próprio mercado se ajustar, mas eu não tenho dúvida que, passada essa entrada do mercado na regulação, talvez 2024 seja um ano que o Banco Central comece a vir com uma mão um pouquinho mais pesada sobre a adequação regulatória. Eu até brincava o seguinte, eu falei, olha, o volume de processo de autorização que deve ter na pilha lá dos funcionários do Banco Central, eu falei assim, tem 2 caminhos, das duas uma, ou vai ser muito lento, porque eles vão olhar no detalhe, ou eles vão ser mais suaves na aprovação, porque eles transferem para outros departamentos o dever de supervisão. Né? Então, eu alivio dos departamentos responsáveis pela autorização e divido um pouquinho essa bola com os departamentos de supervisão, e aí, ok, agora você está autorizado, você é regulado, você está no ambiente regulado, não existe mais aquela discussão filosófica, né? Sou ou não sou regulado? Estou no mercado regulado, mas ainda não sou autorizado, né? O que eu tenho, o que eu não tenho que cumprir? Que sempre tem teses para todos os lados, né? Você derruba essas teses de que eu ainda não sou regulado, então eu não precisaria estar com 100% da adequação, e aí, de fato, eu acho que a cobrança vai começar a vir, e aí o mercado vai sentir isso, né? Porque vocês trabalham em ambiente bem regulado, eu trabalhei a minha vida inteira em ambiente regulado, é caro, é trabalhoso, né? E se essas adequações não estão previstas ali no negócio dessas instituições, a hora que, de fato, eles começarem a ser cobrados a cumprir, eles vão sentir o peso do custo da regulação, né? Mas é isso, acho que talvez se o mercado já estivesse se movimentando para adotar modelos minimamente razoáveis, a chance dessa mão ficar mais pesada, né? Estou chutando aqui que seja 2024, é menor. Né, porque o próprio mercado ali, o Banco Central ele faz muito isso, né, ele dá um tempo ali para o próprio mercado se adequar, né, como é que vocês entendem que é possível sem enforcar o negócio. E se nós que estamos no mercado não fizermos essa movimentação do que é factível, razoável, a mão do Banco Central tende a ser mais pesada no futuro. E essa questão do subcredenciador, eu penso que de todos esses agentes talvez seja o maior responsável
por... É quem vê mais, né? É quem tem mais informação da operação, né? É quem enxerga mais. Então, eu concordo contigo em gênero, número e grau, mas é uma figura aí que tem, assim, falando da minha área, tem poucos trabalhos acadêmicos a respeito disso, e, de fato, o subcredenciador é uma figura estranhona, e está na legislação, ele está reconhecido. E aí, Cris, aproveitando o gancho, falando um pouquinho sobre a sua fala, né, em relação à atuação do Banco Central, acho que um outro fator que pode não, certamente contribuiu para, e talvez contribua até, não estou falando que vai acontecer ou que eu tenho alguma informação de bastidor, talvez com uma postergação desse prazo de 2023, a gente está saindo de uma greve, né, do Banco Central. Então, assim, imagina o quanto de processos ali tem parados. Então, talvez haja aí, vamos acabar com a fila e depois a gente vê o que faz. Então, acho que esse prazo teu aí de 2024 talvez seja bem factível para uma movimentação. E, assim, olhando para o Banco Central e para o sistema financeiro aqui no Brasil, estou falando mais a parte de bancos, etc., né, de agentes do mercado, a gente foi talhado e está acostumado a lidar com poucos players. Lidar com poucos players significa não ter uma estrutura capilarizada. Veja, não estou incentivando aqui o inchaço desarrazoado da máquina pública, mas fato é que talvez não se esteja preparado para uma avaliação de mercado ampla. E aí, o que o Banco Central faz desde sempre? Né? A hora quando ele não consegue olhar sozinho, ele delega para os bancos, como a questão do beneficiário final de contas, né? E aí eu estou falando de bancos, só financeira propriamente dita e pura. E vai, na verdade, delegando essa competência, não é delegando, né? Impondo essa competência para os outros agentes regulados. Exato, né? Vai terceirizando essa supervisão, né? Vai terceirizando a supervisão e pesando a mão naquele que é regulado. Não é à toa que hoje em dia não, sempre, esses serviços sempre foram muito caros. Não só para fazer controle, não só para vender esse produto. Então, geralmente, é briga para gente grande, né? E aí quando você tem uma regulação muito extremada, você acaba pendendo para o outro lado, né? Então, tem muita gente atuando na sombra, naquilo que o Banco Central não consegue ver, enfim. E a gente vê que tem público para tudo, né? Tem. Não, eu concordo com você. Acho que essa terceirização da supervisão ela é uma tendência, porque não existe, não tem braço para olhar para todo mundo, né? O mercado está gigante e eu até assim tenho uma sensação de que não vai ter espaço para tanto a gente, né? Acho que a gente vai ver aí no médio prazo algumas fusões, algumas aquisições, porque a hora que o peso da regulação chegar mais forte, vai ter muita empresa que não vai perceber que a conta ali, quando fizer o traço ali, o produto da conta não vai ser positivo, né? Vai ser difícil. E acontece isso que você falou, né? Quando você tem esses intermediários plugados em estruturas de banco, que já fazem PLD há muitos anos e tem isso ali com processos já muito arrojados, já muito bem estruturados, você tem que pegar um modelo de negócio super variado e encaixar, né, botar dentro de uma caixinha, né, de banco que já está super maduro em relação a isso, né? Então você tem ali, não, a movimentação acima de X mil reais, isso para mim é considerado suspeito. Aí você vai falar, o player vai falar, não, mas para mim isso não é, isso faz parte do meu negócio, isso é normal. E essas discussões de fato têm sido difíceis, né? Porque quem está aqui já maduro não quer dar um passo atrás, né? Porque acredita que se der um passo atrás é afrouxar controles que já funcionam, né? E aí a gente tem como um fantasma o relatório de efetividade do programa de PLD, né? Que ele acaba criando um efeito comparativo, né? Eu não posso ter um relatório esse ano pior do que o ano passado. Peraí, não pode por quê, né? Se você plugou novos negócios, né? É razoável num primeiro momento isso acontecer. Então, acho que falta, às vezes, um pouquinho até de maturidade dos profissionais de assumirem essa possibilidade, sim,
uma vez que existe uma justificativa para uma redução da efetividade dos controles, porque eu pluguei negócios novos, eu estou ajustando os parâmetros dessas regras para esse negócio que é novo, então é razoável que eu esteja passando aí por uma curva de aprendizado. Mas, na maioria das vezes, quando a gente conversa com esses players grandes, não existe esse entendimento. Não, mas aí, se a gente fizer isso, a gente vai começar a ter uma queda de efetividade nos nossos relatórios, que não é justificável, e eu tenho uma veia um pouquinho mais atrevida, eu falo, não, é justificável, você está trazendo um negócio novo, basta você deixar isso transparente no teu relatório, de que talvez alguns indicadores ali não tão bons sejam específicos de uma operação nova que você está plugando e que você está passando por uma curva de aprendizado. Uhum. Mas é aquilo, né? A gente precisa de tempo até para ter essa maturidade para construir uma razoabilidade nessas regras, nessas explicações, para que, de fato, um relatório como esse, no final de um período, não seja ali não conte contra o negócio. Então, acho que tem isso. Acho que no mercado tem estruturas muito robustas e querem que você encaixe o teu negócio dentro da caixinha que já está construída. E tem o cliente é que manda, né? Não, você não quer me mandar a sua base? Não tem problema nenhum. Né? Não precisa me mandar a sua base, está tudo certo. Aí você fala assim, mas você vai fazer PLD? Vou fazer PLD. Aí você pergunta, mas como é que você vai fazer esse PLD se você não tem as duas pontas, né? Um dos principais indicadores de transação suspeita é você avaliar justamente, né, vínculo entre essas partes, reincidência entre essas partes, né, volume concentrado entre algumas partes. E aí, se você só tem uma ponta da operação, que em geral é o que acontece, né, quando você pluga serviços de base, você só manda para ele uma ponta da transação, não necessariamente você manda duas. Nos modelos que eu já conheci, eu já entrei em umas discussões, eu falei assim, não, desculpa, você não vai conseguir fazer PLD dessa forma, né? Não, você não vai. Você vai fazer alguma coisa, mas uma PLD efetivo, maduro, você não vai conseguir fazer se você não tiver mecanismos de buscar ou de ter a informação das duas pontas. E aí, se você me permite, assim, uma proposta que a gente já fez em algumas conversas, foi de que esse player, né, que ele tem uma ponta da transação, ele avalia ali a volumetria e compatibilidade com a capacidade financeira, identificando, e eu poderia mandar informação de contrapartes até de maneira anonimizada, né? Olha, são essas contrapartes aqui que estão indo. E uma vez que ele detecta, olha, poxa, o Jorge, né, tá tendo um alto volume com a Vanessa, né? Ou com a Vanessa vai ser 1, 2, 3, 4, né? O usuário ali anonimizado. E aí ele tivesse, né, direito de pedir para esse supercredenciador, falar assim, eu preciso de mais informação dessa contraparte aqui, porque a gente já identificou transações que acenderam um sinal de alerta aqui para a gente precisa aprofundar nessa investigação. Então, é uma alternativa de você não passar 100% da tua base, né? Você quebra toda a preocupação com concorrência, com atividade, né, práticas anticoncorrenciais possíveis, com a detenção dessa base, e você viabiliza que esse teu intermediário regulado e responsável, de fato, consiga fazer investigações mais apuradas, enfim, tenha informação suficiente, né? Porque você vai mandar uma parte, né? Uma parte do que ele detecta. Mas isso significa viabilizar um fluxo dinâmico de informações, pessoas, né, para até um atendimento entre back-offices, né, para você ter um dinamismo no trânsito dessas informações, segurança no trânsito dessas informações, que é isso, eu acho que a gente vai precisar de maturidade de tempo para amadurecer esses modelos, né, e se a gente não começar a pensar nisso agora, a gente não vai ter esse tempo disponível na hora que tiver que acontecer. Concordo contigo, Cris. E assim, o que eu poderia acrescentar em relação a essa tua fala, a fato de que hoje, o que eu enxergo, né? Falta, de fato, esse foco na atividade, ou seja, na minha modestíssima opinião,
a abordagem baseada em risco, ela não está muito bem caracterizada. E no final do dia, eu vejo muita influência da regulamentação das bandeiras, tá? No dia a dia de PLD. Lembrando que as bandeiras, elas têm uma atuação global e elas atendem mercados muito mais maduros nesse sentido. E com a mão muito mais pesada, né? E que tem até uma atuação extraterritorial, ou seja, algo que eu cometo aqui pode respingar em mim lá fora, ou em qualquer dessas jurisdições. Então, você começa a ver a bandeira atuando quase que como um regulador, né? Porque ela estabelece a regra, ela pune, né? E essa punição, regra versus punição, lima, né? Tira, exclui do mercado uma parcela daqueles que não se adequam. Então, ela tem essa função de regulação. Ela não tem de direito, mas de fato acaba acontecendo. E ela não consegue ter, ela não consegue alcançar a peculiaridade de cada um desses negócios, né? É isso. E nem é função dela, porque também é caro fazer isso. Caro, O serviço já é caro, né? Você pegar um BIM de bandeira aí não é fácil. A gente sabe que o processo é caro, trabalhoso e, enfim, né? Então, assim, não tem braço. O que se sabe olha, aqui está meu... E aí, enquanto ente privado, eu não sei se eles estão errados, porque cabe às regulamentações locais dizer, olha só, ok, é uma relação privada, vocês com a bandeira, mas no tocante à legislação nacional, o que a gente precisa, né, olhando para cada um dos mercados, é disso aqui, né, desse mínimo. E no final do dia, você teria ali, talvez, as bandeiras um pouco mais... limitadas. Exatamente, e confiando no sistema, né, em que elas estão atuando. Aí elas não ficam tão ariscas. Porque advogado é assim, né? Ele não está confiante, ele fica arisco e contratualiza tudo. Então, acaba engessando um pouco o negócio. Não, é verdade. E acaba que os pequenos, né, quando recorrem ao Banco Central pedindo uma ajuda, né? Não, peraí, estamos estrangulando. Talvez até pelo Banco Central perceber que ele não está conseguindo cumprir com esse papel, né? E ele sabe o papel importante que as bandeiras têm, né? A gente que sofre um pouquinho a pressão delas, a gente reclama, mas no final do dia a gente tem que reconhecer que eles cumprem um papel aí para melhoria do mercado, né? Maior segurança do mercado, isso não dá para negar. O Banco Central, pelo menos todas as vezes que eu participei de debate com o Banco Central pedindo ali um apoio, falou, olha, tá demais, né? Ajuda a gente. O Banco Central sempre se manteve muito neutro, muito em cima do muro, porque no final do dia ele sabe que esse papel mais pesado das bandeiras é importante, né, para a segurança do mercado. E é isso, eu acho que a hora que o peso dessa regulação começar a ficar mais... eu acho que a gente teve uma euforia de mercado, muitos agentes aparecendo, muitas operações, muita inventividade, mas acho que é quando a hora que o peso da regulação começar a cair mais forte, a tendência é que muita empresa aí tem uma chacoalhada e tenha que voltar ali para os pipelines e refazer algumas contas, e para entender se consegue, né, cumprir com tudo isso ou não. E hoje, né, com o serviço do BAS, até para essas empresas ganharem capilaridade, está acontecendo muito isso, né? Não é a gosto do freguês, né? Como é que você consegue se plugar aqui? Eu tenho APIs, é só você apertar um botão, mandar informação, traz a operação para cá e está tudo certo. Você tira a bigorna da regulação das suas costas, né? Só que quando você entra nessas conversas, mas tá bom, como é que você cumpre essa regulação? Até porque a gente não pode esquecer, como você falou, o subcredenciador ele já é um agente que está dentro da cadeia. Então, em algum momento, a responsabilização vai chegar nessa ponta, né? Em algum momento vão entender que é uma ponta que tem que ter uma cobrança também efetiva. Então, assim, eu acho que os subcredenciadores conscientes disso, eles não podem se encantar com essas ofertas de eu faço do jeito que você quiser.
Porque a hora que essa responsabilidade alcançar o subcredenciador, você vai perceber que aquela oferta tão flexível que foi oferecida no início, no final só transferiu o delta T do problema, né? Então, eu acredito muito que é isso que vai acontecer. Bem, a gente está chegando aqui nos últimos 10 minutinhos. Estou vendo que estou vendo que estão surgindo aqui vários comentários, mas eu acho que em relação à apresentação. Queria abrir aqui para quem quiser levantar a mão, contar um pouquinho, né, as percepções, o que a gente falou que faz sentido, se já vem fazendo movimentação para adequação de PLD, quais dificuldades estão sentindo. Se alguém se sentir animado e contribuir, acho que é sempre legal a gente ter essas visões de outras pessoas. Bem. Acho que segunda-feira está com frio, a maior parte do Brasil deve ser isso, né? Pessoal mais tímido. Mas eu acho que a gente, em 2019, PLD estava muito muito em evidência, né? A gente tinha expectativas de ter visita do GAFI em breve, então era um assunto que estava muito em evidência. O Banco Central foi muito player de mercado, já com a 3978 recém-publicada, ele já foi fazer auditoria em cima da 3978 em alguns grandes players de mercado, já tentando entender quais eram as adequações que estavam sendo feitas, e aí deu uma esfriada no tema, né? Deu uma acalmada no assunto, a gente vem ouvindo falar pouco, mas quem é mais cascudo de mercado sabe que isso não significa necessariamente calmaria, né? Uma hora vem. Uma hora vem. E vem ainda com um argumento de, tipo assim, mas espera aí, você está, né, 3 anos para fazer isso, você ainda não fez, né? Você está 2 anos para fazer isso, você ainda não fez? Como assim, né? Que justificativa? Então, os seus discursos de defesa começam a despencar, né? Igual castelos de cartas, né? Eu tenho uma justificativa aqui que minha operação é pequena, minha volumetria é pouca, então o risco do meu negócio é baixo. Só que você tem que, à medida que o teu tempo de mercado vai aumentando, esse teu discurso começa a cair, né? Cris, assim, o que eu falaria hoje, né, o que eu falo, na verdade, para o pessoal que vem nos procurar, é que não deixe de olhar para a PLD. Tem uma série de aspectos que você precisa analisar quando você se arvora aí nesse mercado, mas assim, não deixe de olhar para a PLD. PLD fecha operação. Falta de PLD compromete marca, tá? Compromete credibilidade, tem os aspectos criminais. Uhum. E assim, esse discurso não é para assustar ninguém, não é isso. É difícil e é caro? Sim, mas a gente consegue achar um meio de caminho que atenda aí minimamente o business com as especificidades que ele tem, tá? Então, assim, o aconselhamento que a gente vem dando é exatamente esse. Não espera chegar, porque não é rápido de fazer. Não. Entendeu? E a repercussão é aquela coisa, né? Pode nunca bater na tua porta, mas se bater, aí, assim, não tem probleminha, né? Tem problemão. Então, vai fazendo aos poucos, vai fazendo de uma maneira aí... o pouco que você fizer, faça bem feito, para não ter que fazer rápido, gastar muito e não estar 100% aderente ao teu negócio. Até porque quando um bate a porta, os outros vêm, né? Todos os seus parceiros vêm em cima também, né? Então, a pressão é muito grande. Eu já tive experiências bem ruins no passado, e foi isso, foi cascata, né? Primeiro veio o CVM, e depois começam a vir os parceiros, e prazo, não coloca um prazo para você resolver, e aí, inevitavelmente, esses prazos literalmente você jogar o chapéu por cima do muro e correr para buscar. Porque é um prazo que é o prazo que eles aceitam, né? E não mais o prazo que de fato você precisa. E aí
o custo dessa adequação vai lá para cima, né? Porque quando você faz as coisas com pressa, inevitavelmente você vai pagar mais caro, né? Isso aí. É igual você comprar carne na véspera do churrasco, né? Não adianta, você não vai ter tempo para pesquisar, então você vai pagar mais caro, né? É isso aí. É isso. Bem, pessoal, acho que a gente concluiu aqui bem, acho que as nossas percepções são parecidas, que bom, né? Porque bater as dores que a gente tem do nosso lado é difícil implementar, é difícil a gente se localizar dentro de uma cadeia de intermediários tão grande, né? A gente identificar qual é a nossa parcela de responsabilidade. O que eu sinto é que existe uma falsa percepção de não responsabilidade se eu não sou regulado direto, né? Se eu não sou a IP. Então, existe assim, essa despreocupação, não, eu sou subcredenciador, a responsabilidade é do IP. Eu não contaria com isso, né? Eu acho que não se deve contar com isso. Acho que no final do dia, nosso papel de compliance é saber como essa adequação vai ser cumprida, né? O modelo de negócio que a gente está fechando, você tem condições de cumprir, como você vai cumprir, até para evitar que em algum momento esse intermediário seja afetado e no final do dia afete a tua operação, né? Por mais que não seja uma afetação direta, né? Não é o meu nome que está ali no Banco Central, no radar do Banco Central, mas afetou a operação dele, isso pode impactar a continuidade da minha. Sim. Então, acho que a gente não pode, independente da posição que a gente ocupa nessa cadeia, a gente não pode negligenciar o assunto PLD, porque ele volta e meia, ele entra ali nos pipelines do Banco Central, e quando vem, foi o que a Vanessa falou, né? Quando vem pesado, vem barata voa para tudo, a empresa inteira vira em função disso e inevitavelmente a gente paga mais caro, não faz uma coisa bem feita, vira um gargalo, uma angústia, enfim, causa uma exposição que poderia ter sido evitada.